O Cruzeirão atropelou o Barcelona de Guayaquil, um jogaço. O Cruzeiro fez 4-0 na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Que jogo, hein, Alê? Um jogo quase perfeito do Cruzeiro. Boa tarde, Alê. Muito boa tarde, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Foi muito legal. Já a atmosfera no Mineirão foi maravilhosa, né? A torcida mais uma vez abraçou o time, sabia da importância do jogo, e o Cruzeiro faz o gol logo no comecinho da partida, com 5 minutos, no cruzamento perfeito do Fagner, que jogou muito bem, né? Na cabeça do Matheus Pereira, que conseguiu uma bela finalização. A partir daí o Cruzeiro teve mais tranquilidade, né? Controlou a ansiedade, mas perdeu muitas chances no primeiro tempo, né, Tiagão? Perdeu várias oportunidades claríssimas e deixou o Barcelona ali semi-vivo, respirando por aparelhos. No segundo tempo, o time voltou avassalador. Com 6 minutos o Christian já fez um belíssimo gol, e aí o Sinisterra, e para coroar, né, para fechar com chave de ouro, um gol antológico do Matheus Pereira, fez um golaço mesmo, e uma atuação incrível, né? Eu acho que o único senão, se é que a gente pode entender como pontos negativos, realmente, é a suspensão do Fagner e do Lucas Romero, que são titulares absolutos desse time, que não vão jogar a primeira partida, a partida no Mineirão, né? Das oitavas de final da Libertadores, né? É isso, o Cruzeiro fez um belíssimo jogo, de fato, né? Cartões ali até bobos do Fagner e do Romero vão desfalcar o Cruzeiro nas oitavas. São Pancieri, veio um Cruzeiro e Flamengo aí, Panci. Um grande clássico do futebol nacional, né, Tiagão? E aí, vamos ter esse encontro de Arthur Jorge com o Leonardo Jardim. Arthur Jorge vai se inspirar na Libertadores de 2024, tomara, hein, quando chegou ao título com o Botafogo. Tiagão, hoje é dia de reapresentação na Toca da Raposa, os jogadores já pensando no jogo contra o Fluminense. Falamos do Flamengo Carioca, o Fluminense Carioca aí, mas é Campeonato Brasileiro. No domingo, esse jogo às 8:30 da noite, e com certeza o torcedor animado, torcedor para esse último jogo antes da Copa do Mundo comprando ingresso para lotar o Mineirão, para fazer uma festa bonita, mesmo que não é aquele horário, né, tão legal assim. A CBF até estudando alterar esse horário das 8:30 no domingo, parece que não deu muito certo. Para esse confronto, o Cruzeiro vai ter a volta do Gerson, né? Gerson foi baixa ontem na partida que o Cruzeiro conseguiu esse resultado positivo para cima do Barcelona de Guayaquil, estava suspenso, né, porque tinha sido expulso no jogo do Boca. É um reforço e tanto para o fim de semana. Cruzeiro agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro, mas na Liberta tá aí. É o Flamengo, o primeiro jogo disputado no Mineirão e a segunda partida no Maracanã. Acho que é o grande jogo dessa fase, oitavas de final. Acho não tenho dúvida. Nenhuma. É Cruzeiro e Flamengo. Tem favorito, Ale? Eu acho que o Flamengo, por decidir em casa, né, e por ter tido a melhor campanha de toda a competição, eu acho que tem um leve favoritismo, né, aí de 51-49, embora, você falou uma coisa importante, né, o Flamengo tem 9 jogadores que estarão na Copa do Mundo, 9. E muita coisa vai acontecer nessa janela, você não tem a dúvida, vários jogadores do Flamengo, inclusive, já estão meio que de saída, né? Então, saber quem vai chegar no Flamengo, quem vai sair do Flamengo, quem vai chegar no Cruzeiro, sair é difícil, porque o Pedrinho, ele não abre mão, ainda mais agora com esse confronto gigante, né? Então, pode ser que a gente tenha mudanças significativas nas duas equipes, até onde, por exemplo, o Brasil vai caminhar na Copa do Mundo e qual interferência que isso vai ter no Flamengo, que tem 4 caras servindo a seleção brasileira, né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Agora, sincero e honestamente, se eu pudesse escolher um adversário para evitar nessas oitavas, quem quer ser campeão joga contra todo mundo, mas eu preferia pegar o Flamengo um pouco mais adiante numa outra fase. O Alexandre Simões, lembrando, e aí que você vê o tamanho do prejuízo, né? O Cruzeiro não terá o Romero e não terá o Fagner, né? São desfalques importantes porque são jogadores acostumados a esse tipo de jogo, a esse jogo grande. E digo mais, jogadores com uma pegada diferente para uma decisão de Libertadores, viu, Simões? Sem dúvida, né, ô Thiago? Jogadores, o Fagner, talvez o jogador de linha mais experiente do Cruzeiro ao lado do Gerson ali, quando se trata de Copa Libertadores, né? Muita vivência. E eu acho que o ponto principal desses dois amarelos, e aí quando se trata de um jogo de mata-mata, né? E o jogo de ontem teve um caráter meio de mata-mata, porque era ganhar ou ficar fora, né?
cara, não precisavam ter tomado. Foram lances que não era lance que, não, tá entrando na área, o cara tá puxando um contra-ataque perigoso. Lances completamente evitáveis. Eu vou te falar com toda sinceridade, o lance do Romero eu fiquei com medo até de VAR. Eu fiquei com medo de VAR. Cara, eu vi depois o lance, no campo não, tá? No estádio não deu essa impressão não, mas quando você vê a imagem, eu falei, E os dois lances que o Simões citou, no campo de ataque, né? No campo de ataque. Sem então, necessidade. Você tem uma cobertura natural, evidentemente, né? Então não precisava mesmo, né? Um jogo que você já estava ganhando de 1-0, um jogo que contra um adversário que a gente percebia claramente que o nível técnico era muito inferior, quer dizer, faltou essa administração, sabe? E eu acho que são dois jogadores fundamentais. O Cauã Moraes não tem o poder de marcação do Fagner. Vamos ver aí se o Cruzeiro recupera o William nessa parada da Copa do Mundo, depois de todo esse drama pessoal. Que também não tem o poder de marcação do Fagner, né? Exatamente. Agora, o Romero não tem substituto. Eu acho até que o Cruzeiro deve ir na janela buscar um, mas o Romero não tem substituto. Não tem. Mas você fala em buscar um pra esse jogo? Cruzeiro não pra esse jogo, pra temporada. Não, já porque precisava. o Wallace foi afastado. O Mateuzinho de primeiro volante é um desastre. O Lucas Silva de primeiro volante é um desastre. O Murilo Hickman, que poderia fazer a função, tá escanteado completamente pelo Arthur Jorge. Então, quer dizer, o Cruzeiro... E nem dá pra pensar no menino pra um jogo desse, exato. Né? Mas eu tô dizendo assim, se tivesse tido uma sequência e viesse bem, né, você poderia pensar nele. Porque ele tem usado vários jogadores jovens, né? Mas, de toda forma, passa a ser uma urgência pro Cruzeiro, não só pra esse jogo, mas pra temporada inteira, mas, de toda forma, não é um jogo que pode ser descartado. Porque o Cruzeiro passando do Flamengo ali, eu não tenho dúvida, são os dois times mais fortes da chave. Né? O Cruzeiro passando do Flamengo, quem avançar é favorito a chegar à final. Claro, é Copa, tudo pode acontecer, mas de toda forma é um jogo muito importante para o Cruzeiro nas pretensões de Copa Libertadores, esse jogo de ida aqui no Mineirão e o de volta no Maracanã, logicamente. Você falou de favoritismo, né? Nos últimos 12 encontros entre Flamengo e Cruzeiro, só uma vitória do Cruzeiro. São 9 vitórias do Flamengo. Mas eu tenho certeza que lá nas TV Flamengo que tem, né? No pessoal, na imprensa carioca, eles também não gostaram do sorteio. Pode ter certeza. Não gostaram do sorteio. Eles tinham outras opções que eram, menos difíceis. Um Platense desse, o Tolima, Mirassol. Mirassol, que não vai nem jogar lá na sua cidade e tal. Então, assim... Deve jogar em São Paulo, né? Provavelmente. Na capital. Pacaembu, de repente. Mas o Flamengo também não gostou do sorteio. Claro que não. Agora, essa carência do elenco do Cruzeiro de um primeiro volante, de um outro primeiro volante, isso aí não tem só a ver com a suspensão do Romero para o primeiro jogo. É uma carência que existe, que está nítida aí, que a gente já fala há muito tempo. Precisa ter uma reserva pro Romero, que joga todo o jogo com muita intensidade. E hoje não tem. Você muda a característica do time se não tem o argentino. Então, essa é a prioridade número 1 do Cruzeiro para essa janela. Agora, vamos falar uma coisa com toda sinceridade, hein? Por toda a pressão que está vivendo, pela eliminação na Copa do Brasil, pelos 3-0 pro Palmeiras dentro do Maracanã, o Cruzeiro pode derrubar o Jardim, hein? Pode. O Cruzeiro pode derrubar o Jardim, porque uma eliminação do Flamengo na Copa Libertadores pelo Cruzeiro pode determinar a queda do Leonardo Jardim. Agora, Thiago, vai ser o 8º mata-mata entre Cruzeiro e Flamengo e o placar é de 4-3 pro Cruzeiro. E dos 4 que o Cruzeiro ganhou, ele só não foi campeão da Copa em 2018, quando saiu pro Boca nas quartas de final, mas aquele jogo bem suspeito em La Bombonera, né? Aquela expulsão do Dedé, o Cruzeiro perdeu lá de 2-0, empatou aqui 1-1. Aquela foi das poucas vezes que eu vi uma suspensão de vermelho ser derrubada. Foi derrubada. Depois teve uma do Plata no passado, né? Pro Flamengo. Serão 2 jogos incríveis, né? Claro, o Flamengo é o favorito. Se o jogo sendo hoje, o jogo sendo daqui a 70 dias, não vai mudar essa questão, mas o Cruzeiro está vivendo um grande trabalho sob o comando do Arthur Jorge, um trabalho que não teve tempo para ser desenvolvido, né? A gente ainda vai falar do jogo de ontem, mas tem uma janela no meio do caminho e o Cruzeiro, que já havia dito que a sua janela seria de fato diferente se a equipe avançasse na Libertadores. A equipe avançou na Libertadores e enfrentou e vai enfrentar, para mim, de todos os adversários, o mais difícil ao lado do Palmeiras, com possibilidade do Cruzeiro enfrentar. O Palmeiras não tinha como, porque o Palmeiras acabou indo para o pote 2. Mas é isso, HG. Acho que o cruzeirense está muito feliz de ver o Cruzeiro avançar às oitavas de final. O Cruzeiro que nas suas 18 participações
ao longo da Libertadores, ao longo de todos esses anos, é o único campeão que nunca foi eliminado em uma fase de grupos, e o Cruzeiro segue mantendo essa escrita. E agora o torcedor, o clube vai olhar para esse duelo aí e se preparar bastante, porque vão ser 2 jogos muito incríveis, muito pesados. Acho que o restante dos adversários gostou muito desse duelo, né? Porque ali, acho que você pega um tirando o Palmeiras e o Flamengo, pensando nos brasileiros, eu acho sim que tirando o Palmeiras e o Flamengo, o Cruzeiro dos brasileiros é o time mais forte na Libertadores, com respeito ao Corinthians, até o Fluminense e o próprio Mirassol, mas desse duelo um vai ficar para trás, HG. É um confronto que faz render assunto por muito tempo, né? E pra gente que vai viver esse período, boa tarde para todo mundo, esse período de Copa do Mundo, né? Mas os assuntos, confronto Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, eu acho que vai ser assunto de forma perene aqui dentro do nosso programa, porque a gente vai estar sempre de olho nas movimentações de janela, que eu acho que vão ser bem interessantes, principalmente eu concordo com o Valu, quando o Valu fala a respeito disso, que se a janela era pesada do Cruzeiro, só com a classificação, eu acho que agora ela aumenta alguns milhões de reais, ou de dólares, ou de euros, ou de libras, a partir do momento que o Cruzeiro pega o Flamengo. Porque existem contextos em todas essas histórias. Porque a gente vê, na temporada passada, ou no início dessa temporada, o Flamengo teve a audácia de bater na porta do Cruzeiro, ou de bater na porta do Caio Jorge, para tentar uma negociação. O Flamengo negociou com um treinador que estava aqui na temporada passada e que tinha prometido, palavras do próprio Leonardo Jardim, que no Brasil não treinaria outra equipe a não ser o Cruzeiro. Então tem ingredientes suficientes para a gente falar sobre esse Cruzeiro e Flamengo, que só vai acontecer em agosto, mas para mim, do momento do sorteio até o dia do jogo, o assunto sempre vai caber numa resenha. Voltando só um pouquinho para essa coisa de contexto de contratações, o Flamengo tentou levar o Matheus Pereira o ano passado, quando o Cruzeiro manifestou interesse pelo Luiz Araújo. Isso. O Cruzeiro manifestou interesse no Luiz Araújo, o Flamengo falou, só topa se o Matheus Pereira for envolvido, e no início ainda do ano de 2025, o Cruzeiro contrata o Fabrício Bruno junto ao Flamengo, né? Junto ao Flamengo. Que foi a história do Pix. E ainda tem a história do Caí, nada ter assinado. É que, na verdade, nós temos um Flamengo que está meio internacional na vida do Cruzeiro, né? Porque eles queriam o Matheus Pereira, eles tentaram o Caio Jorge, eles queriam o Léo Jardim. Eles queriam o Kaique. Daqui a pouco eles vão querer levar o Pedrinho. Não, e o Kaique, pô. O assunto recente. Ainda o Kaique. Assunto recente. Daqui a pouco eles vão querer levar você. O Flamengo teve durante muito tempo Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Cara, é aquele negócio, né? O Breno brincou ontem que assim, é sempre melhor você escolher, ou anteontem, não lembro, no dia do sorteio da Copa do Brasil, que é sempre melhor, obviamente, pegar o adversário mais frágil. Eu não brinquei, não, falei sério. Só que a grande realidade, velho, é que se você é testado e enfrenta um adversário desse nível nas oitavas e consegue uma classificação, você se torna um dos grandes favoritos. O jogo de Nem ontem sempre. fez... se torna. Nem sempre. O Atlético tirou o Flamengo ano passado e caiu assim de forma homérica. Mas o fato de ter caído não faz com que o Atlético naquele momento não se tornasse um dos postulantes. Não se tornou. Não se tornou. Se tornou sim. Não se tornou. Se torna, é inevitável. Não se tornou. O Cruzeiro já é um dos favoritos. Então, diante do que ele fez na fase de grupos, especialmente no jogo de ontem, eu consigo apontar o Cruzeiro como um time que, para mim, tem condições totais de brigar por um título de Libertadores. E agora, enfrentar o Flamengo, para mim, é uma prova de fogo. Vencendo o Flamengo, o Cruzeiro fica do lado de cá, talvez o mais forte. Ele talvez se torne o time mais forte, mais preparado desse lado da chave para buscar um título de Libertadores, o que é grandioso. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela sua companhia, você que assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Já peço que você deixe o like antes de sair do vídeo, você que curtiu aí as notícias do Cruzeiro, depois desse jogo, esse show, né, que o Cruzeiro deu em campo. Então, muito obrigado a todos, e deixe meu convite para quem está chegando agora e não se inscreveu ainda, né, não conhece o canal ainda. Então, fica aí o meu convite para estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada, tá bom? E fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, o que você concorda e não concorda, e o que você assistiu no jogo, se você não conseguiu colocar os seus... né? Você que está chegando agora, deixa aí a sua análise da partida de ontem, tá? Foi incrível.
Esse canal ele foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, então fica à vontade, tá bom? Para estar aí olhando aí o canal, olhando os vídeos anteriores, para você tá vendo que aqui só tem notícia do Cruzeiro, tá bom? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos vai ajudar demais, tá bem? De preferência quem curte o Cruzeiro, para fazer esse canal aqui gigante e vocês ajudam cada vez mais realizando esse feito, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos pela preferência de vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês permaneçam aí com a gente aí se inscrevendo, tá bom? Verifique aí a sua inscrição antes de sair do vídeo e também o sininho de notificação para não perder nada, tá bom? Um forte abraço para quem fica. Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui e coloca no canal para vocês, tá bom? Mais uma vez muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.